inimigo, que a distração, que nada venha roubar a semente que o Espírito hoje deseja plantar em nossos corações. Nós declaramos, Pai, fala conosco, prepara o nosso coração, profetizamos mais uma vez que o nosso coração será uma boa terra para receber tudo aquilo que o Senhor separou para nós nesta noite. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós vamos continuar essa série de mensagens sobre o fruto do Espírito Santo. E eu gostaria de começar a reflexão dessa noite com a seguinte pergunta: o que te sustenta debaixo de pressão? O que é que te sustenta quando você se sente pressionada? Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje eu quero conversar com vocês sobre fidelidade. O título dessa mensagem, dessa ministração é Fidelidade até o fim. Você pode repetir comigo? Fidelidade até o fim. Você vai entender o porquê desse título. Durante essa semana, em um dos meus devocionais, eu li um versículo que me chamou muita atenção, e está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que Pedro diz o seguinte: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso sim é louvável diante de Deus. Minhas irmãs, essa reflexão é tão relevante para nós, hoje, especialmente, que vamos falar de fidelidade, porque diante de um assunto tão essencial para a vida cristã, porque fidelidade é aquilo que te sustenta, é aquilo que te mantém firme debaixo de pressão e perseguição, não é verdade? É isso que é ser fiel. Mas a gente precisa discernir que tipo de pressão ou perseguição que estamos vivendo. Escute isso com atenção. Nem toda perseguição é fruto de fidelidade. Às vezes é apenas consequência de desobediência. E Pedro deixa isso tão claro para nós aqui com esse versículo, não é? Que vantagem há em suportar sofrimento, perseguição, por terem pecado, por terem desobedecido? Não existe vantagem nenhuma sofrer as consequências dos seus próprios erros. Às vezes a gente chama de perseguição aquilo que é consequência da nossa imaturidade. O mundo não se virou contra você, foi você que plantou sementes de confusão, de imaturidade, de desobediência. Ah, minhas irmãs, os exemplos são muitos. Por isso que existe essa necessidade de enxergarmos em nossas vidas as brechas, para que a gente possa tapá-las, amém? O poder do vitimismo em cegar, escute isso, em cegar as pessoas dos próprios erros é gigante. Você se coloca nessa posição de vítima e é incapaz de enxergar que tudo aquilo que você está vivendo é simplesmente consequência da sua desobediência. E não é nesse lugar que eu quero estar, e eu tenho certeza que não é esse lugar que você deseja estar nessa noite. Ser fiel ao Senhor, minhas irmãs, e as pessoas à nossa volta vai exigir de mim e você a capacidade de nos enxergar e não chamar aquilo que é consequência de perseguição. E uma forma eficaz de ensinar algo a alguém é mostrando como se faz, não é verdade? Você mostra, antes de dizer para a pessoa fazer, você mostra. E para nos ajudar nessa grandiosa tarefa de ser fiel, eu quero te levar para uma história de um homem fiel, que sim, foi perseguido, mas não por causa dos seus erros, mas pela sua fidelidade ao Senhor. E aí sim, eu e você vamos saber identificar na nossa vida se aquilo que estamos vivendo é perseguição ou se é consequência. Mas óbvio que o Espírito Santo nos dá o poder ou para mudar de rota, ou para nos sustentar diante da perseguição, amém? Abra sua Bíblia comigo em Daniel. Este é o homem que nós vamos falar hoje.
Daniel capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, então deixa a sua Bíblia aberta, pegue o seu lápis, acompanhe, grife os versículos que o Espírito Santo queimar no seu coração, que eu tenho certeza que vai ser alimento para a tua alma. Daniel capítulo 1 diz o seguinte, a partir do versículo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Versículo 2. E o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Até aí, por enquanto. A primeira lição que eu quero que você reflita e pense nessa noite. Você percebeu que o texto diz que o Senhor deu vitória à Babilônia. O Senhor que entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Babilônia não era perseguição, era consequência. O povo de Judá, se você conhece a história, teve muitas, mas eu disse muitas oportunidades de se arrepender da idolatria que eles cometiam. Quantos foram os profetas enviados para alertar o povo, para trazê-los ao arrependimento? Ou mesmo antes dos profetas, lá em 2 Crônicas 7,14, depois que Salomão inaugura o templo, o próprio Deus disse, então, no versículo 14, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar e buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, o que ele diz? Eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu restaurarei a sua terra. Babilônia não é perseguição, Babilônia é consequência da cabeça dura desse povo que teve muitas oportunidades para mudar de rota, mas fizeram o contrário. Abusaram da paciência de Deus e acumularam contra si a ira que veio sobre eles através da Babilônia. Meu Deus. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso na sua graça, minhas irmãs, na sua misericórdia infinita, que até mesmo as consequências da desobediência do povo, o Senhor, Ele usa como uma demonstração de misericórdia. Como assim, Carla? Ele não os poupou do cativeiro, porque era consequência da desobediência, mas Ele os curou no cativeiro. Você sabia que o povo de Judá, depois que eles retornaram para a sua terra, eles nunca mais passaram por nenhum tipo de ação de idolatria? A idolatria finalmente foi curada no coração daquele povo. Deus não é maravilhoso? Ele usa até as consequências das nossas falhas, dos nossos erros, para trazer restauração para a nossa vida. Minha irmã, entenda uma coisa, toda palavra de confronto que vem da parte de Deus, na sua vida, é uma demonstração da misericórdia de Deus por você. Até mesmo as consequências que Ele permite você viver por escolhas erradas, é Ele te guardando, é Ele tentando curar o seu coração de não se destruir até o fim. O Senhor, Ele pode ter começado essa mensagem aqui nessa noite, te levando para um lugar desconfortável. Poxa, eu acabei de chegar, já estou ouvindo que eu tenho que refletir sobre os meus erros, sobre os meus pecados, mas escute isso. É Jesus, é o Senhor, é o Espírito Santo querendo trazer luz para lugares obscurecidos na sua vida que talvez você não esteja enxergando. Para que então a cura verdadeira possa acontecer. Não adianta a gente colocar a band-aid em cima de ferida infeccionada. Isso pode te dar um conforto momentâneo, mas não vai curar a razão da infecção. Muitas vezes ele vai nos levar num lugar desconfortável, mas é para trazer cura de verdade para a ferida do seu coração, porque a maioria das feridas que hoje nós temos é por causa, consequência de desobediência. Feridas infeccionadas, não é suficiente você ser confortada, e muitas vezes na nossa vida espiritual é da mesma forma. É maravilhoso recebermos uma palavra de conforto, não é, minhas irmãs? Mas às vezes eu e você precisamos ser confrontadas para que a nossa vida mude de rota. Não adianta apenas aliviar a dor, você precisa matar a fonte da infecção, senão você se torna uma viciada em remédios de dor. Você já
escutou sobre isso? Que as pessoas que tomam muitos remédios de dores, elas ficam viciadas naquilo. E eu não quero que o culto de mulheres, que ir à igreja para você, vire um vício para aliviar momentaneamente a sua dor. E aí durante a semana você continua vivendo exatamente a mesma vida. E aí a dor começa a voltar e você tem que vir para o culto para aliviar. E vive um ciclo que nunca é curada. Deus deseja curar a sua vida por completo. Para que você não dependa da palavra de ninguém, não dependa da oração de ninguém. Ele quer trazer cura para o seu coração. E é necessário o confronto. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma mulher ou na vida de qualquer pessoa é quando Deus desiste de confrontá-lo. Você lembra o que Paulo diz em Romanos 1:28? Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Que privilégio é ser confrontada por Deus, minha irmã. Nessa história, por causa da graça, da misericórdia, não tem como sair perdendo. Não tem, porque mesmo que você esteja vivendo consequências da sua desobediência, você tem um Deus que usa a consequência para fazer você mudar de rota e colher uma restauração completa para a sua vida. E sabe, às vezes o fundo do poço é o lugar da maior demonstração de misericórdia de Deus na nossa vida. Porque se não fosse esse fundo de poço que você chegou, você jamais saberia que estava caminhando para o lugar errado. As portas fechadas, as falências, os relacionamentos quebrados, os abandonos, as traições. Deus usa tudo isso para te fazer enxergar a verdade que transforma. Onde que eu preciso de conserto hoje? Me ajuda, Senhor, a enxergar áreas que eu não estou enxergando. A capacidade de perceber que aquilo que eu estou vivendo não é perseguição, mas é consequência da minha imaturidade. O que eu vivo hoje talvez não seja perseguição, mas consequência de um padrão equivocado na minha mente, na minha forma de viver a minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Não é fácil fazer isso não, minhas irmãs. Não é fácil refletir, não é fácil se olhar no espelho. Mas é libertador. Uma vez que você abre o seu coração diante da verdade que liberta, pode ter certeza que você não vai sair daqui envergonhada, você vai sair daqui curada em nome de Jesus. É muito fácil identificar a infidelidade na vida do vizinho. Mas enxergar a própria infidelidade vai ser o passo mais desafiador. Na segunda carta a Timóteo 2,13. Mas mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a rota da sua vida. Não desperdice a sua chance hoje. É uma chance que Deus está te dando hoje. Deixa esse orgulho bobo de lado. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa o Senhor mudar a tua rota. Versículo 3, voltando lá para Daniel capítulo 1. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado.
Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: eu tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer, o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida, em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. E depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Até aí. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Você sabia que, segundo os estudiosos, Daniel, nessa época, ele tinha mais ou menos 15 anos? Eu fiquei pensando, como que um jovem de 15 anos tem tanta força para se manter fiel debaixo de uma pressão dessa? Vamos analisar aqui o contexto. O povo de Judá tinha sido dominado pela Babilônia, não é verdade? O templo tinha sido destruído, famílias inteiras aniquiladas, o povo sem esperança alguma, afinal estavam colhendo aquilo que eles plantaram. O cenário era de desesperança. O que sobrava para um jovem de 15 anos, numa terra estrangeira onde ele era escravo? Se render. O que mais eu posso fazer? Na verdade, a oportunidade que foi dada a Daniel foi um grande privilégio. Eles estavam oferecendo uma bolsa de estudos para ele, de graça, com comida e estadia paga. Era basicamente isso que estava acontecendo. E sua condição de escravo já era precária, então para que ele ia arrumar confusão com a bendita comida do rei? Deixa eu comer o que eles estão me dando e ficar na minha. Já estou vivendo muito melhor do que muitos dos meus familiares e amigos ali debaixo de escravidão, não é verdade? Mas deixa eu te explicar algo. A dieta do rei era claramente contra a dieta que os judeus tinham. E se alimentar daquele banquete, especificamente naquele momento, era literalmente negar os seus princípios mais básicos. Era exatamente essa a estratégia do inimigo. Era uma estratégia de guerra, na verdade, que ainda é usada nos dias de hoje. Começando por mudar costumes básicos que faziam parte da identidade de filho de Deus. Eles mudaram o nome, não é? Mudaram a dieta, mudança de mentalidade, um treinamento, uma lavagem cerebral durante 3 anos para que aqueles jovens pudessem influenciar o resto do povo e assim eles dominariam por vez aquele povo. Será que se a minha filha ou meu filho de 15 anos, nos dias de hoje, 2026, teria a mesma força que Daniel? Para dizer não aos banquetes que o mundo tem a oferecer? Esses banquetes que têm como objetivo, minhas irmãs, desconstruir a identidade de filho de Deus. Infelizmente, a resposta para essa pergunta para a maioria de nós é não. É só você ver o que as universidades nos dias de hoje estão fazendo com a nossa geração. Eu li numa pesquisa que aproximadamente 66% dos jovens que nasceram em berço cristão se desviam dos caminhos do Senhor na faculdade. Esse número é muito alto, minhas irmãs. Isso é muito grave para mim, para você. E a segunda lição que eu coloco aqui para nós refletirmos nessa noite: fidelidade não se ganha, se constrói. Eu vou explicar o motivo pelo qual um jovem de 15 anos teve fidelidade para se manter firme diante dos banquetes do rei, em uma situação de pressão. E não se engane, nem toda perseguição vem vestida de sofrimento. Às vezes vem disfarçada de oportunidades. Foi porque algo foi construído dentro do coração, da mente daquele jovem, chamado Daniel.
a sua convicção da importância, a sua fidelidade a Deus, era muito maior do que o seu medo do que poderia acontecer com ele se ele se recusasse a se alimentar do banquete do rei. Uma convicção só é estabelecida depois de ser repetida muitas vezes. Então não foi algo que Daniel aprendeu de um dia para o outro. Ah, Daniel, você está indo lá para o palácio, mas escuta isso. Se eles te oferecerem alguma coisa, não aceite. Não foi isso que aconteceu. Muito provavelmente, esse menino devia escutar desde o dia que ele nasceu sobre a importância de se manter fiel a Deus diante das circunstâncias da vida. É entendido que o menino começava a estudar intencionalmente as sagradas escrituras muito cedo. E eu tenho essa impressão que Daniel, ele não era do jeito que era porque ele foi agraciado por Deus com uma inteligência espiritual acima do comum. Mas eu creio que ele construiu isso ao longo de toda a sua juventude, através da palavra de Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia e o porquê ele servia. E quando existe essa convicção, minha irmã, do porquê você serve o Deus que você serve, os banquetes perdem a graça. Se você sabe o porquê você serve o Deus Criador dos céus e da terra, não tem nada que esse mundo pode te oferecer que vá fazer você se sentir tentada a abrir mão de algo tão maravilhoso por algo tão pequeno. Mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe. A gente não tem essa convicção. Você se lembra de Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo? Olha só o que ele diz lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Timóteo, eu lembro da sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. E eu sei que em você, essa mesma fé continua firme. Você sabia que a palavra fidelidade, dentro do contexto de Gálatas 5, 22 e 23, que estamos estudando, tem o mesmo significado da palavra fé? Então a gente poderia traduzir esse versículo que eu acabei de ler da seguinte forma: eu lembro-me da tua fidelidade sincera, como era a fidelidade de sua avó e de sua mãe. E eu sei que essa mesma fidelidade continua firme dentro do seu coração. Ah, isso me emociona. Timóteo, ele se tornou o que se tornou, sim, por causa das decisões que ele tomou. Mas também porque ele foi capaz de alcançar uma maturidade tão rápido, porque a Bíblia fala que Timóteo era jovem. O próprio apóstolo Paulo diz, não deixem que eles te deixem intimidado por você ser jovem. Como que é que Timóteo alcançou uma fidelidade tão madura, tão rápido? Por que Timóteo ou Daniel, que tinha apenas 15 anos, tinham tanta firmeza na sua fidelidade ao Senhor? Aqui no caso de Timóteo, porque teve uma mãe, uma avó, que desde muito cedo plantou em seu coração palavras de vida. Eles tiveram alguém que plantou boas sementes no seu coração. Minha irmã, a palavra de Deus é a semente perfeita de Deus. E não tem como se manter fiel aos banquetes, né? Diante dos banquetes que esse mundo nos oferece sem ela. O mundo vai oferecer luxo, imoralidade, ganância, mentiras, maledicência, toda a lista que Paulo nos dá ali em Gálatas. Mas se a palavra de Deus não for constantemente semeada e regada em nossos corações, nós não teremos força para nos mantermos fiéis. E eu falo isso com todo o temor do meu coração. Vir à igreja apenas não é suficiente. É um primeiro passo. É a porta de entrada. Mas a plantação tem que ser contínua. A palavra tem que ser regada todos os dias. Se você não se empanturrar dessa palavra, você vai se empanturrar de qualquer outra coisa que o mundo está oferecendo. E que não leva ao amadurecimento. A maturidade de uma mulher se mede pela sua fidelidade a Deus diante dos banquetes que o mundo oferece. Ser fiel não é apenas suportar momentos difíceis, de escassez, de perda. Ser fiel é saber dizer não àquilo que parece bom.
E você só vai ter essa força se você construir dentro de você uma convicção inabalável de que nada que o mundo tem para oferecer pode se comparar com aquilo que você tem no Senhor. Talvez você não teve uma avó, uma mãe, que plantou sementes de vida desde que você nasceu. Mas isso não significa que é tarde demais para nós, amém? Pedro não teve também? Pedro teve que passar pelo processo do amadurecimento. Ainda é possível, minhas irmãs. Precisamos buscar na palavra a força para dizer não. Vamos chegar lá. Mas, diante de nós, existe uma responsabilidade grandiosa. E eu quero que você preste atenção nisso. Você também carrega nas tuas mãos a oportunidade de plantar no coração dos teus filhos algo que vale muito mais do que um futuro profissional promissor para ele. Você carrega a semente que vai sustentá-lo diante dos banquetes que estão sendo oferecidos aí afora. Eu quero te dizer que os banquetes ainda existem e são muitos. Eu te pergunto, como é que você vai plantar algo no coração do seu filho, algo que você não tem dentro do seu coração? Então a importância de nós amadurecermos na palavra de Deus não é nem apenas para nós, mas são para aqueles que virão após nós. Não é apenas sobre você, é sobre o futuro dos teus filhos. Que o Senhor levante nessas próximas gerações assim como de Daniel, assim como de Timóteo. Mas para que isso aconteça, precisa existir agora uma geração de Eunice e Lloyd no nosso meio. Mulheres que entendem a sua responsabilidade de plantar sementes de vida no coração dos seus filhos. Mas o problema é que a gente está ocupada demais, buscando os nossos próprios desejos e nos esquecemos que existe uma responsabilidade muito maior. Você hoje precisa ser curada, não só para desfrutar de uma vida abundante, mas porque tem toda uma geração vindo após você. A cura não é só sobre nós, a cura é sobre outros que serão alcançados, impactados através da nossa vida. Fidelidade não se ganha, fidelidade se constrói. Dia após dia, versículo após versículo, capítulo após capítulo. Não existe outro caminho. Esse é o único caminho. Versículo 15, Daniel 1. Passado 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Versículo 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. E Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Que maravilhoso! A terceira e última lição, e eu termino aqui, minhas irmãs. A fidelidade compensa em todas as situações. Você pode estar olhando para tudo isso que eu falei, refletindo e se perguntando, ou talvez trazendo esse pensamento que é difícil demais. São muitas renúncias, é muita coisa que eu tenho que fazer. E aí vem lá no fundo do nosso coração, lá no fundo da nossa mente, mas será que realmente vale a pena? Será que vale a pena dizer não para aquilo que o mundo tem para me oferecer? Será que vale a pena continuar sendo fiel, sendo que eu estou vivendo
uma desgraça dentro da minha casa, estou vivendo sofrimento, eu só recebo porta fechada, será que vale a pena? E eu fico pensando que em algum momento, pensamentos assim devem ter passado pela cabeça de Daniel também. Será que realmente vale a pena eu me posicionar diante desse rei? E se eu perder a minha vida? E se alguma coisa pior acontecer? E assim como talvez passou na cabeça de Daniel, passou sim pela mente de Asaf no Salmo 73, 400 anos antes. Lá em Salmo 73, Asaf diz assim no versículo 13: será que foi à toa que me mantive puro? Será que foi em vão que agi de modo íntegro? Porque o dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. E no resto do salmo você vai ver ele, enquanto o ímpio, que não é fiel, que faz o que quer, ele está desfrutando do melhor dessa terra. E eu aqui obedecendo a Deus, eu aqui fazendo jejum, eu aqui indo à igreja, não vejo nada sendo transformado na minha vida. E eu tenho certeza que em algum momento vai bater no seu coração essa dúvida: será que vale a pena ser fiel ao Senhor? O problema de Asaf não era a realidade, mas onde os seus olhos estavam. Ele olhava para os ímpios e achava que aquilo que valia a pena. O problema de Asaf não era a sua realidade, era o que ele estava enxergando. Seus olhos estavam no lugar errado. E quando os nossos olhos estão no lugar errado, nada faz sentido. Não adianta você tentar procurar sentido, você não vai achar. E aí nós somos dominados por essa ilusão de que aceitar o banquete é um melhor negócio do que se manter fiel ao Senhor. Se vive melhor quando você aceita, quando você se submete àquilo que o mundo impõe. O que te sustenta debaixo de pressão? E aí o inimigo começa a fazer você acreditar que não vale a pena. Mas a história de Daniel, dos seus amigos, nos prova o contrário. Depois da renúncia, depois da fidelidade, eles estavam mais saudáveis do que todos os outros. Eles receberam mais capacidade do que todos os outros. Eles impressionaram ao rei mais do que todos os outros. A nossa vantagem de Asaf é que nós temos a história de Daniel. Asaf não sabia porque Daniel ainda não existia. Mas eu e você podemos nos apoiar nessa palavra. Nos apoiar na vida de Daniel como base para a resposta para a seguinte pergunta: vale a pena ser fiel? Olhe para a vida de Daniel. Vai valer a pena, minha irmã. Vai valer a pena ser fiel até o fim. Nós sabemos que o Senhor, Ele valoriza e recompensa quem é fiel. Em Números 12, 7, não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Em Lucas 19, 17, respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Salmo 101, 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Em Apocalipse 2, 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Ele elogia Moisés em Números, promove quem é fiel no pouco em Lucas, busca os fiéis da terra em Salmos e coroa quem é fiel até a morte em Apocalipse. O Senhor elogia, promove, busca e coroa a mulher que permanece fiel até o fim. Asaf termina o seu salmo tão diferente de como ele começou. Ele estava perdido na dúvida, questionando se valia a pena ser fiel, mas termina declarando algo tão poderoso. Lá no Salmo 73, versículo 21, ele começa a declarar: eu percebi que o meu coração se amargurou, que eu estava despedaçado por dentro. Eu fui tolo, fui ignorante. E os teus olhos, aos teus olhos, Senhor, eu devo ter parecido como um animal irracional. Mas, no entanto, ainda pertenço a Ti. O Senhor ainda segura a minha mão direita. O Senhor ainda me guia com teu conselho e me conduz a um destino glorioso, mesmo quando eu duvido, mesmo quando eu tiro os meus olhos de ti.
E aí ele entendeu: quem mais eu tenho no céu senão a ti? E eu te desejo mais do que qualquer coisa nessa terra, mais do que qualquer banquete que é oferecido diante de mim. Pode a minha saúde acabar, pode o meu espírito fraquejar, mas o meu Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Asaf entendeu que vale a pena não pelo resultado, mas pela presença, pela comunhão que ele desfrutava com o seu Criador. E Daniel havia entendido isso também, junto com seus amigos, que continuaram sendo testados até o fim. O teste de Daniel e seus amigos não acabou ali, aquilo foi só o começo. Você conhece a história da fornalha, conhece a história da cova? Porque fidelidade não se prova na bonança, mas no fogo. No final, não é sobre recompensa, é sobre fidelidade. No capítulo 3 de Daniel, versículo 16, quando os 3 amigos de Daniel foram ameaçados a ser lançados na fornalha de fogo, quando se recusaram a se dobrar diante de uma estátua, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar muito claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Ele pode, mas ainda que não, eu continuo fiel até o fim. Fique de pé nesse momento.